Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Convém que Cristo cresça e que eu diminua. E o título da quinta-feira, A Missão de João Batista. O versículo João 1:27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por esse dia e por tudo que o Senhor nos deu, tem nos dado, tua misericórdia, tua graça, a tua palavra. Através da tua palavra o Senhor tem cada dia nos alimentado, tem falado conosco, tem curado as nossas feridas, tem preenchido o nosso vazio. O Senhor também tem nos limpado, de modo que possamos ver a tua vontade com clareza, possamos seguir a tua direção. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra tão rica que o Senhor nos deixou, a Bíblia, o Logos, e também pela rema que dia após dia o Senhor dispensa a nós, como o fluir do rio da graça, nos levando à tua presença, nos enchendo com a tua vida. Obrigado, Senhor, nós não temos palavras para te agradecer. O Senhor conhece o nosso coração e sabe como lhe somos eternamente gratos. Trabalhe em nós, Senhor, livremente, para que na nossa vida sempre seja feita a tua vontade. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa semana é Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Isso está em João 3, no final do capítulo 3 de João, e é o testemunho de João Batista a respeito do Senhor Jesus. Nós já falamos em semanas anteriores um pouco sobre João Batista, mas é sempre importante, irmãos, nós ruminarmos a palavra para percebermos não simplesmente entendermos as coisas, os conceitos, a doutrina, mas principalmente para que os princípios espirituais estejam no nosso coração. João Batista, irmãos, ele foi escolhido por Deus para ser o precursor do Senhor Jesus. Havia uma profecia no livro de Isaías a respeito de João Batista como a voz do que clama no deserto, como aquele que endireitaria o caminho, as veredas, para que o Senhor viesse. Talvez você pense assim, por que precisava de João Batista, né? Já viria o Senhor, para que João Batista? Isso faz parte, irmãos, da misericórdia do Senhor para nós. Porque João vinha, irmãos, preparando, falando para as pessoas. Se você perceber a pregação de João Batista, era uma pregação que conduzia as pessoas ao arrependimento. As pessoas viam que o caminho em que elas estavam andando não era o caminho de Deus. Se arrependiam e ficavam com o coração preparado para então na chegada do Senhor Jesus receber a palavra do reino, receber o Messias. Então, a vinda de João Batista como precursor do Senhor, de certa forma é hoje, por exemplo, como a palavra profética para nós. É a misericórdia do Senhor. Muitos falam, não, mas tem a Bíblia. Tem, irmãos, mas o Senhor, Ele faz de tudo para que todos nós sejamos vencedores. Se você olha as 7 cartas, as 7 igrejas na Ásia em Apocalipse, o que o Espírito quer? O Espírito está falando, ele fala para prestar atenção, para quem tem ouvidos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, é a rema. E a intenção é que os vencedores sejam formados. É a mesma coisa hoje, irmãos, a palavra profética. Para nós termos a direção dentro da palavra de Deus, para que nós não nos percamos, para que nós tenhamos a direção correta. Isso tudo, irmãos, é misericórdia de Deus. Então, se você olhar, talvez não precisasse de João Batista, mas o Senhor, Ele queria ganhar o máximo de pessoas possível. Paulo falou para Timóteo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus vai fazer todo o possível para isso. Agora, vamos ver João Batista. Como era João Batista? O capítulo 3 de Mateus
nos mostra o seguinte, vou ler os primeiros versículos. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Isaías 40, a pregação de João Batista, ela fica mais clara para nós. Então, veja, 40, vou começar no versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Está vendo, irmãos? Esse é o sentimento do Senhor. Então o Senhor está enviando a palavra. Hoje o Senhor tem nos dado a palavra profética como misericórdia, dando-nos direção, dando-nos o seu Espírito, fluindo essa palavra como um rio da graça para nós. E aí ele diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então aqui João Batista está apresentando o Senhor na sua primeira vinda. Hoje, o que nós fazemos? Nós estamos sendo, de certa forma, também aqueles que precedem, que são os precursores da segunda vinda do Senhor. Esse é o Evangelho do Reino. É o Evangelho que fala principalmente do governo do Senhor, do Reino do Céu sendo trazido à terra. Perceba isso. Voz do que clama no deserto, versículo 3 de Isaías 40. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Então é isso, irmãos, que João Batista fazia. E eu pergunto, não é isso também, irmãos, que a palavra profética tem feito conosco? E não é isso também que nós fazemos com as pessoas quando nós saímos às ruas para pregar o Evangelho? Perceba, para que as pessoas recebam a salvação, o Evangelho da graça, mas que também elas possam se tornar vencedores para receber o galardão do reino. Versículo 5, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Quer dizer, por que ele fala isso? Porque isso faz parte da pregação, para mostrar para as pessoas que naquela época, principalmente os sacerdotes, os principais do povo, fariseus, gostavam muito da glória dos homens. Você vai ali em Mateus 23, Mateus 5, o Senhor fala sobre isso. Toda a carne, irmão, tudo que é carnal, tudo que é natural, toda a glória humana, ela seca muito rápido, como a flor da erva. Então ele está dizendo que deixa a busca da glória humana, a busca para as coisas materiais de lado, para receber e para buscar aquilo que é eterno. Versículo 7, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Quer dizer, nós precisamos, irmãos, buscar a palavra de Deus, nos encher com a palavra de Deus. E o Senhor tem, cada vez mais, além da Bíblia, o Senhor tem nos dado a palavra profética para quê? Para nos mostrar essa direção, irmãos. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Então, do jeito que ele estava falando para João Batista fazer, precedendo o Senhor, hoje, irmãos, nós também recebemos, hoje também fazemos. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. E o que nós sempre ouvimos, irmãos, nós temos sempre ouvido, vai às ruas, prega o Evangelho, fala com as pessoas, ore, leve a palavra até as pessoas. Final, versículo 10 diz, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Isso aqui não é só para a primeira vinda, não, irmão. Isso aqui se encaixa também na segunda vinda. Porque o Senhor vai voltar com poder. O seu braço vai dominar, ele vai voltar para assumir o reino desse mundo. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa.
O que nós vemos lá em Apocalipse 21? Aliás, desculpe, Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você entende a chegada de João Batista naquela época? E você entende hoje, irmãos, porque nós temos a palavra profética? E veja, voltando para... Agora é uma característica semelhante. Voltando para Mateus 3, no versículo 4, fala assim: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. E João Batista, ele poderia ser um sacerdote, porque ele era da linhagem para ser sacerdote. Mas ele rompeu com a tradição sacerdotal, que naquela época se tornou apenas tradição, apenas aparência. Eu vou ler aqui na página 64, no segundo parágrafo, e você vai perceber... Aliás, eu vou começar no primeiro parágrafo, e você vai perceber por que João agiu dessa forma. João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, incumbido de preparar o caminho para a sua chegada. Por ser filho de um sacerdote chamado Zacarias, ele deveria servir no templo, com vestimentas sacerdotais e comer dos finos manjares procedentes das ofertas do povo. Mas João Batista fez totalmente o contrário. Saiu do templo e foi para o deserto. Vestia-se de pelos de camelo e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Segundo o capítulo 11 de Levítico, o camelo era um animal imundo. Mas João Batista, ele vestia-se da pele desse animal. Sua aparência era bem diferente dos preceitos religiosos. Sua comida era gafanhoto e mel silvestre, e ele pregava no deserto, um lugar não civilizado. Tudo isso indica seu rompimento com a velha estrutura religiosa a fim de introduzir Cristo. Sua função também era esclarecer que essa estrutura não serviria para introduzir Cristo. O povo precisava estar pronto para receber uma nova dispensação, e João Batista precisava romper com a velha religião. O mesmo ocorre hoje no final dos tempos. O Senhor está acelerando o ritmo da igreja. Se você estava acostumado ao ritmo anterior, naquele estilo convencional e tradicional da igreja, perceba que o Senhor está acelerando os passos, porque Ele deseja encerrar esta era. Então, assim como João Batista, irmãos, ele veio poucos meses antes do começo do ministério do Senhor, hoje também, irmãos, o Senhor tem pressa. Hoje nós somos os trabalhadores da última hora. Veja o trecho seguinte do alimento diário, terceiro parágrafo. O Senhor chamou os trabalhadores da última hora para fazer coisas fora do convencional. Precisamos ter a disposição de abandonar a velha estrutura religiosa que nos impede de avançar e de nos tornar livres para seguir a direção do Espírito por meio da palavra. Por isso, sejamos simples e não fiquemos parados, indagando e questionando o porquê das mudanças. O Senhor quer avançar rápido. Precisamos avançar, irmãos. E o segundo ponto aqui que eu quero tocar nesse dia. O João Batista começou muito bem. Nós também, irmãos, eu creio, quando nós recebemos o Senhor, já com aquele fogo queimando do primeiro amor, nós começamos muito bem. O problema, irmãos, é o decorrer. Quando João Batista batizou o Senhor Jesus, foi nesse momento em que o Senhor começou o seu ministério. E era esse o momento de João Batista encerrar o seu ministério e entregar os seus discípulos ao Senhor, ou dizer aos seus discípulos: agora nós somos discípulos dele, agora nós seguimos a ele. E nós vemos que isso não aconteceu, irmãos. Por quê? Quando você vai para o Evangelho de João, no começo do capítulo 4, você vê que estava havendo, e quando você discorre a leitura dos evangelhos, você percebe que, mesmo que não fosse algo assim proposital, estava acontecendo uma concorrência entre o caminho do Senhor, a obra do Senhor e a obra de João Batista. Veja só, João capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, veja, irmãos,
O Senhor não veio para concorrência. O Senhor é o primeiro, Ele tem a primazia. Não é para concorrer, mas ao mesmo tempo, o Senhor, ele não há registro de que ele tenha chegado para João e dito: olha, João, você está fazendo, está errado, você está concorrendo comigo. O que o Senhor fez aqui? Ele simplesmente, olha só, versículo 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Ele simplesmente saiu de cena e ele foi para Galiléia, porque ali na Judéia, João continuava fazendo a sua obra, o seu ministério. E é lógico que João poderia batizar, é lógico que ele poderia pregar o evangelho, mas não poderia haver dois pontos, duas obras concorrentes, porque a primazia é do Senhor. Então João deveria estar seguindo o Senhor. E o apóstolo Paulo, em Atos 13, ele nos dá uma palavra que é muito propícia, ela coloca fim ao ministério de João em determinado ponto. Veja só, Atos 13, 25, Paulo diz: mas ao completar João a sua carreira, veja, olha só, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, quando João completou a sua carreira? Quando Jesus começou o seu ministério, quando ele batiza o Senhor Jesus. É nesse ponto que Paulo é muito claro, porque veja, João continuou a sua carreira, não é? Mas para Deus, irmão, João tinha encerrado o seu ministério ali. Então, nós precisamos tomar cuidado para muitas vezes não querer fazer uma obra que Deus encerrou. Às vezes a gente toma um caminho que não é o caminho que Deus quer. E ali, para Deus, encerrou. Como aqui fica claro, ao completar João a sua carreira. Mas João foi ser morto, morreu, algum tempo depois que ele batizou o Senhor. Mas para Deus, irmãos, aqui, ali, quando ele batizou o Senhor, quando o Senhor começou o ministério, acabou, encerrou o ministério, a carreira de João Batista. Todos nós, irmãos, precisamos perceber essas lições, esses princípios espirituais. Então, João Batista, quando começou, você vê ele cheio do Espírito, você vê João Batista pregando no deserto, você vê que ele estava na linha correta. Mas aí, irmãos, chegou o Senhor Jesus, ele mesmo, aquilo que ele falou, que é o tema dessa semana, importa que ele cresça ou diminua, não aconteceu. João não conseguiu encerrar de fato o seu ministério e seguir o Senhor. Então, para nós, irmãos, fica essas duas lições. Primeiro, seguir o Senhor fora do convencional, fora do religioso, seguindo a palavra, lógico, né? Porque o que João fazia já foi profetizado, havia sido profetizado por Isaías, o sentido da pregação de João. E também, no segundo ponto, nós aprendemos, irmãos, a ser humildes para seguir o Senhor, para seguir a palavra e não querer começar a ter uma obra nossa, um caminho que nós traçamos fora do que o Senhor quer. Porque muitas vezes é ali que o Senhor falou: não, a partir daqui acabou. Assim como nós vemos Paulo falando do ministério de João. Então, graças ao Senhor, irmãos, por essa palavra, graças ao Senhor pela misericórdia que Ele tem tido de nós. Vamos seguir, porque o Senhor não tarda a voltar e com Ele está o galardão para todos os que o seguem, para todos os que são fiéis ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto.